Neste exercício, nós vamos resolver a partir de uma curva característica do gerador. Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar a equação do gerador, vamos utilizar as equações da potência, lembrando que as equações da potência, elas todas saem desta equação aqui e da lei de Ohm. E eu vou mostrar isso só para reforçar o conteúdo durante a resolução do exercício. Da mesma forma, como eu não gosto que vocês fiquem decorando as equações, eu vou refazer como que vocês podem deduzir a equação do gerador. Então, esse exercício é o seguinte, ele dá a curva característica de um gerador, que no caso não é uma curva, é uma reta, mas poderia ser uma curva também que conseguiríamos resolver. Ele pede a sua tensão e a sua resistência interna do gerador. Pede também o rendimento quando ligado a uma carga de 40 ohms, a potência dissipada dentro do gerador nas condições do item B, ou seja, quando ligado numa carga de 40 ohms, e pede para determinar graficamente a tensão nos terminais do gerador quando a corrente que o percorre é de 1,5 A. Então, como eu falei, para a gente só relembrar como que a gente deduz a equação do gerador. Assim, vocês não precisam ficar decorando mais uma equação. Para me auxiliar, eu vou desenhar o circuito. Tenho aqui a tensão do gerador, sua resistência interna, porque é um gerador real. E tenho aqui a carga. Aliás, eu nem vou colocar a carga, eu vou deixar aqui em vazio, porque pode ser qualquer um valor de carga. E o mais importante é o que eu quero saber é a tensão que a carga vai receber. Não importa qual carga vai ser ligada aqui, que é o U. Aqui eu tenho a tensão fornecida pelo gerador, que é o E, neste sentido. E tenho também uma corrente I. Dessa forma, eu monto o seguinte. Toda vez que a corrente I passar pela resistência interna, ele vai oferecer uma queda de tensão. Essa queda de tensão eu vou chamar de URI. Dessa forma é o seguinte, eu tenho uma tensão do gerador, mas parte da tensão vai ficar na resistência interna e outra parte vai ficar sobre a carga. E aí eu monto a equação, então, que a tensão do gerador ela vai ser a somatória da queda de tensão no resistor interno mais a tensão que a carga vai receber. Aí, a queda de tensão do resistor interno, a gente pode deduzir também, ou pode desmembrar utilizando a lei de Ohm, que a tensão é a resistência interna vezes a corrente mais a tensão da carga. Então, essa aqui é a equação característica do gerador. Vejam que a gente não precisa ficar decorando. Vou apagar tudo isso para a gente agora resolver o circuito. Só vou deixar essa equação aqui. Perfeito. Então, tenho essa equação e ele quer saber a tensão e a resistência interna. Para eu saber a tensão do gerador, desprezando a queda de tensão, eu vou colocar então no caso quando a corrente é igual a zero. Ó, aqui é o eixo da corrente, então eu vou pegar o caso onde a corrente é igual a zero.
Quando que eu tenho uma corrente igual a zero? Quando eu tenho um circuito aberto. Ou seja, quando eu não tenho nenhuma carga acoplada no circuito. Vou desenhar essa situação. Então aqui eu tenho um circuito aberto. Tenho a fonte do gerador. E tenho a resistência interna. E nesse terminal aqui, entre esse ponto e esse ponto, onde geralmente é acoplada a carga, eu não tenho nada ligado, eu tenho apenas uma diferença de potencial. Portanto, I é igual a zero. Nesse caso, eu quero saber o valor da tensão no gerador. Para essa situação, vou colocar aqui que esse é o item A. Para essa situação, eu só coloco essa condição que a corrente é igual a zero na equação do gerador. Então fica aqui E é R vezes I, sendo I igual a zero, mais a tensão oferecida para a carga. Então, nessa condição onde a corrente é igual a zero, vejam qual que é o valor da tensão na carga, 40 volts. Então, onde tem U, eu substituo por 40. Fica E igual RI vezes zero é zero, mais 40, então E é igual a 40 volts. Esse é o primeiro item. Achei que a tensão do gerador é de 40 volts. Esse é o item. Ele quer saber também o valor da resistência interna. Vamos lá. Para eu calcular agora a resistência interna, eu vou considerar então um curto-circuito. Então, esse mesmo circuito aqui que eu desenhei, que estava com o circuito aberto, eu vou refazer considerando um curto-circuito. Curto-circuito, vocês já sabem, é quando eu não tenho uma resistência igual a zero ligando os dois pontos. Então vamos analisar. Eu já sei que eu tenho aqui que a tensão do gerador é de 40 volts. Então, quando eu tenho um curto-circuito, a tensão entre esses dois terminais é zero, porque eu não tenho resistência. Eu tenho resistência da carga igual a zero. Qualquer valor de corrente que eu multiplico aí, eu tenho uma tensão igual a zero. Olhando no gráfico, eu olho aqui que esse eixo é o eixo da tensão. Eu vejo que eu pego aqui o ponto igual onde a tensão é zero. Quando a tensão é zero, ele está me falando que a corrente que passa no circuito é de 4 amperes. Então, eu coloco agora que I vale 4 amperes. Perfeito. Jogo ali na minha equação. Eu tenho a equação que diz que E é igual a R vezes I mais a tensão na carga. A tensão na carga é o U. O E a gente já sabe o valor, que é de 40 volts. A resistência interna eu não sei, mas eu sei que a corrente tem 4 amperes. E a tensão na carga a gente viu que é zero, a gente pegou o valor zero aqui. Fica então 40 é igual a
4 vezes RI. Passo para lá dividindo, fica aqui RI é 40 divididos por 4. Portanto, o valor da resistência interna é de 10 ohms. Está resolvido o item A ainda. Então, temos uma tensão de 40 volts do gerador e uma resistência interna de 10 ohms. Vou até atualizar aqui, para a gente não se perder. Ótimo. O item B, ele quer saber o rendimento do gerador quando ligado a uma carga de 40 ohms. Vou aproveitar nosso circuito já desenhado. Perfeito. Então agora eu tenho realmente uma carga acoplada aqui no valor de 40 ohms. Ele quer saber qual que é o rendimento do circuito. Tem um circuito em série, onde eu tenho uma resistência interna de 10 ohms em série com uma resistência da carga de 40 ohms. Então eu vou transformar isso em um circuito equivalente. O circuito equivalente eu tenho apenas uma fonte em série com uma resistência equivalente. A fonte tem um valor de 40 volts. E aqui a corrente eu não sei, porque eu tenho uma carga de 40 ohms, então eu não fiz o cálculo ainda. A resistência equivalente de um circuito em série, basta multiplicar a resistência interna mais a resistência da carga. A resistência interna tem 10 ohms e a resistência da carga tem 40 ohms. Logo, a resistência equivalente tem 50 ohms. Com isso, eu consigo calcular a corrente utilizando a lei de Ohm. Eu sei que corrente é tensão divididos pela resistência, que é a resistência equivalente. A tensão é de 40 ohms e a resistência equivalente 50 ohms. Portanto, a corrente é de 0,8 ampere. Com isso, preciso agora calcular a potência motriz, a potência e a potência elétrica, porque o cálculo da eficiência tá aqui, depende da potência elétrica e da potência motriz. Potência motriz é a potência fornecida pelo gerador que é a tensão do gerador vezes a corrente do gerador. A tensão é de 40 volts e a corrente a gente acabou de calcular que é de 0,8 ampere. Portanto, a potência motriz é de 32 watts. Potência elétrica é a potência que de fato vai chegar na carga. Lembrando que uma parte da potência do gerador fica na resistência interna. Então, a potência elétrica é tensão da carga vezes a corrente da carga. Percebam que eu não calculei a tensão da carga ainda, mas eu consigo.
porque eu tenho o valor da resistência da carga e a corrente que passa na carga. Então, eu utilizo aqui, ao invés de colocar U, a tensão, eu utilizo a lei de Ohm. U, o que é? R vezes I. O R é a resistência da carga e o I é a corrente que passa por ela. E aí o resto continua igual, que é multiplicando por I. Então, isso aqui, na verdade, é o U. Utilizei apenas a lei de Ohm. A resistência da carga tem 40 ohms e a corrente 0,8 multiplicados por 0,8. Tenho então que a potência elétrica dá 25,6 watts. Agora eu consigo calcular a eficiência do gerador para essa condição, que é a potência elétrica divididos pela potência motriz multiplicados por 100. Potência elétrica 25,6 divididos pela potência motriz 32 watts multiplicados por 100. A eficiência dá 64%. Ou seja, 64% da potência do gerador vai chegar de fato na carga. O restante, que dá 36% vai ficar na resistência interna. Esse é o item B. O item C, ele quer saber a potência dissipada dentro do gerador nas condições do item B. Então, ele quer saber qual que é a potência perdida. Lembrando da equação aqui. Eu falei para vocês que eu ia deduzir essas equações, né? Então, eu quero saber a potência dissipada. Tudo parte dessa equação da potência. Então, vou refazer essa dedução. Eu sei que a equação da potência, para a potência dissipada, é tensão na resistência interna vezes a corrente que passa por ela. Pela lei de Ohm, tensão é a mesma coisa que resistência vezes corrente. Só substituir isso aqui por isso aqui. E o resto continua igual. Potência dissipada, então, fica R vezes I vezes I. Fica R vezes I ao quadrado. Que é essa equação. Percebam que a gente não precisa decorar. A gente só precisa lembrar da equação da potência. Aí todas as outras equações para a potência a gente consegue deduzir. Então, substituindo, potência dissipada é o valor da resistência interna. A gente já achou. 10 ohms. Então, vamos aqui. 10 vezes o valor da corrente é 0,8 ao quadrado. Isso dá que a potência dissipada é de 6,4 watts. Perfeito. O último item é o item D. Ele quer determinar graficamente a tensão nos terminais do gerador quando a corrente que o percorre é de 1,5 ampere. Então, venho aqui no nosso gráfico. Aqui é o eixo da corrente. Esse aqui. Então, para uma corrente de 1,5, eu vejo até o ponto onde há uma interseção com a curva do gerador, que é esse ponto aqui. E aí eu vejo qual que é o valor da tensão obtido.
Aqui então deu 25 volts, que é a resposta do item D. Então agora a gente atualiza. Tensão do gerador: 40 volts. Resistência interna: 10 ohms. Eficiência, o rendimento do gerador: 64%, quando ele está acoplado a uma carga de 40 ohms. Potência dissipada: 6,4 watts. E aí a tensão da carga quando a corrente no circuito é de 1,5 A, de 25 volts. Se vocês olharem no livro, tem um erro no livro, tá? E os valores estão diferentes porque tem um erro, mas esses são os resultados corretos.